Olá, aqui é Dimas Frone e o tema de hoje é Receita para uma vida plena. Como nos saciar mais, ingerindo menos quantidade de alimentos. Antes, porém, vamos fazer duas reflexões. Uma lá na pré-história, nos nossos antepassados, onde nós começamos a nos transformar no que nós somos hoje. Naquele tempo, era necessário que todos os dias alguém fosse caçar, fosse pescar, fosse buscar os alimentos fora. Não tinha um mercado para ir comprar. Não tinha uma feira para ir buscar esses alimentos trocando por dinheiro ou qualquer outra coisa. Muitas vezes, essa caça não acontecia no mesmo dia. Muitas vezes demorava-se 2 ou 3 dias para se conseguir algum alimento. Quando esse alimento era conseguido, o que acontecia? Nossos antepassados tinham que comer rapidamente, dividir entre eles e já sair correndo, já sair caminhando. Nós éramos nômades. Com isso, nós gastávamos energias, o que hoje não acontece. Muito pelo contrário. Hoje basta nós ir no mercado e pronto. A gente escolhe os produtos, os alimentos que nós queremos e comemos a hora e quando e quanto nós quisermos, com a diferença de que nós não gastamos proporcionalmente as mesmas energias que os nossos antepassados gastavam. Outro fator preponderante e muito importante que deve ser levado em consideração é que nós sempre fomos calados através da alimentação. Como assim calados? Sim, todas as vezes que nós emitimos um desconforto através do choro, os nossos pais procuravam saciar, nos curar através da comida, da alimentação. Desde o primeiro choro, assim que nós nascemos, nos foi oferecido o seio materno, depois a mamadeira, depois as papinhas e assim por diante. Então, muitas vezes, os nossos pais, ou nós também na função de pais, satisfazíamos nossos filhos com alimentação. Muitas vezes não sabendo ou ignorando que poderia não ser fome que aquela criança ou que nós mesmos estávamos sentindo, mas a maneira mais prática, a maneira mais assertiva que por gerações foi acontecendo era nos calar através da alimentação. Então, com o passar do tempo, nós, na nossa fase já muitas vezes de adolescentes, de jovens e adultos, nós nos socorremos na alimentação, para daqui um pouco abafar a nossa ansiedade, as nossas angústias, as nossas preocupações na alimentação, ou depois, mais tarde, algumas pessoas no alcoolismo, nas drogas e assim por diante. Sem contar que, historicamente, nós sempre usamos a comida e a bebida como principais símbolos de comemoração. Então, a palavra comemoração surge de onde? De comer. Então, todas as vezes que nós precisamos, que nós desejamos confraternizar, nós fizemos o quê? Comemoramos. Então, tudo isso foi fazendo com que o nosso jeito, a nossa cultura, o nosso corpo entenda a comida e bebida como uma das principais fontes de prazer ou de fuga. Agora que entendemos toda essa dinâmica, todo esse histórico, envolvendo a comida e a bebida, nós vamos fazer um outro exercício. Agora um exercício para nós trabalhar a nossa mente e reprogramá-la para um novo passo. Então, para essa reprogramação, nós necessitamos estarmos abertos, nos desbloquearmos, nos permitirmos, eliminarmos crenças, eliminarmos tudo aquilo que nos impede de dar aquele passo importante para mudarmos definitivamente de vida. E a reprogramação de hoje, a principal proposta do áudio é como nos saciar mais, ingerindo menos quantidade de alimento ou de bebida. E alguns pontos são importantes para esta reprogramação. Por exemplo, o fazer de conta, o fingimento. O fazer de conta e o fingimento, eles têm um papel preponderante na nossa reprogramação mental. Por exemplo, quando
nós estamos assistindo um filme emocionante ou um filme de terror. Aquilo que está acontecendo no filme não é real, nós sabemos que não é real. No entanto, nós choramos, nos emocionamos. Se o filme é de terror, nós ficamos com medos, apavorados. Mais um exemplo atual de fingimento, de faz de conta, é que agora, durante a pandemia, nos estádios de futebol, como não pode ter torcidas, o que os clubes estão fazendo? Colocam, instalam, nas arquibancadas, bonecos, faixas e caixas de sons com os gritos, transmitindo a emoção, a vibração da torcida para os jogadores. Tudo isso são formas de fingimento, de faz de conta, fazendo com que a nossa mente, a mente do atleta, se insira naquele processo e entenda que ali não tem torcida, mas no seu subconsciente, no seu inconsciente, ele está vivendo, vibrando como se ali estivessem realmente pessoas torcendo para a sua vitória. Viram então como a nossa mente trabalha, como a nossa mente entende os processos externos, as associações. Por exemplo, todas as vezes que nós estivermos com fome ou simplesmente com um desejo de comer alguma coisa, quando nós colocamos aquele alimento na boca, todo o nosso organismo se prepara para aquele cerimonial, começando pela saliva, o esôfago, o estômago, os órgãos vitais, como o pâncreas, o fígado, o baço, a bile, todos eles se preparam para aquele ritual. E esse ritual o que é? Cada órgão tem uma função de liberar sucogástricos, sucopancreáticos, enzimas, o estômago para fazer todo o processamento, o intestino delgado, o intestino grosso, todos eles se preparam para aquela missão. Mas o que acontece? Nós engolimos rapidamente, não mastigamos. Como se não bastasse, ingerimos água, sucos, bebidas, abortando todo aquele processo que o nosso organismo havia preparado. Com isso, todo o nosso corpo sofre. Sofre porque aquela operação que havia sido preparada foi interrompida, foi abortada. Mas como fazer para eu me sentir mais saciado, me alimentando menos? Olha só, a partir de hoje, você vai dividir a tua porção sempre em 4, ou em 5, ou em 6, não importa. Essa divisão você vai fazer mentalmente, não precisa ser física. Vamos pegar o exemplo de um bombom. O que normalmente nós fizemos quando a gente começa a comer um bombom? Nós colocamos um bombom na boca, vamos engolindo, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Não, a partir de agora será diferente. Vamos pegar o exemplo de uma barra de chocolate. Você vai dividir essa barra de chocolate em quantas barras de chocolate você gostaria de comer. Digamos que você comeria 2 ou 3 ou 4 barras de chocolates, uma atrás da outra. Então o que você vai fazer? Você vai dividir mentalmente ou inclusive fisicamente aquela barra de chocolate em 4 partes. Ou em 5. Se você está com vontade de comer 5 barras de chocolate, você divide ela em 5. Se está com vontade de comer 2, você divide em 2. Mas vamos dividir em 4. Isso pode ser feito com o bombom, com o negrinho, com um pedaço de bolo, não importa. Então, atenção. Você pegou a primeira parte daquele chocolate, o primeiro quarto daquele bombom, que você dá a primeira mordida. E você vai colocar na boca e vai deixar a saliva tomar conta, junto com a mastigação. E vai fazer todo o processo que eu sempre falo de você transformar aquele alimento em um purê, em um creme. Muito bem. Para isso você vai fechar os olhos e entender e lembrar que todo o teu organismo está se preparando para receber aquela fração daquele alimento. E você vai visualizar ali na frente, na tua frente, a quantidade de barras de chocolates, ou de negrinhos, ou de bombons que você gostaria de se alimentar.
E você então, com aquela primeira parte, vai saboreando, sentindo, dividindo com as papilas degustativas. E aí, quando tiver tudo pronto, você engole. Quando você engoliu, você dá um comando para a tua mente, dizendo que você engoliu o primeiro bombom, o primeiro negrinho, a primeira barra de chocolate. Depois que você engoliu a primeira parte, a primeira fração, você vai fechar os olhos e vai imaginar que você está pegando a segunda parte, ou seja, a segunda barra de chocolate, ou o segundo negrinho, ou o segundo bombom, ou a segunda metade daquele bolo que você tinha preparado. E vai fazer o mesmo ritual. Vai trazer para a boca, vai mastigar com muita calma, muita paz. Vai diluir com a saliva, vai diluir fazendo com que todo aquele alimento, circule por entre tua língua, fazendo com que a língua saboreie e mande para o cérebro aquele sabor gostoso que você está comendo. E você está visualizando, sentindo que está comendo como se fosse a segunda barra de chocolate, o segundo bombom, o segundo negrinho, ou a segunda fração do alimento que você quiser. E você vai curtindo, saboreando, se deliciando, deixando dissolver até a última grama daquele alimento na tua boca, e quando estiver no formato de creme, quase um líquido, você vai engolir. E assim será o segundo pedaço, a segunda fração. E você vai repetir todo esse processo para a terceira, para a quarta, e assim por diante. Da mesma forma, isso pode acontecer com um pedaço de carne, com um pedaço de bife, com o teu prato predileto de macarrão, de arroz e feijão, de camarão, do que você desejar. Você sempre vai dividir, conforme a tua vontade, o teu desejo, a tua fome física e emocional, em quantas partes você gostaria de comer. Então, digamos que você gostaria de comer, ao invés de um bife, 4 bifes. Ao invés de uma picanha, 4 picanhas. Então, você vai dividir aquela picanha, aquele bife em 4 partes. E vai exercitar da mesma forma como você fez com os doces, com os brigadeiros, com o bolo e assim por diante. Vai colocar aquele pedaço de bife na boca e vai mastigá-lo, dividindo com as papilas degustativas, com a saliva, fazendo todo aquele processo importante. Quando engoliu aquele primeiro pedaço do bife, você já vai imaginar que vai botar um outro bife inteiro na tua boca, vai começar ingerindo o segundo bife. E você vai dando esses comandos para a tua mente, para o teu subconsciente. Não vai jogar direto lá para baixo. Não vai jogar fora, lá para dentro dos teus intestinos. Não. Você vai fazer todo esse processo em paz, em calma, como se você estivesse realizando o ritual mais sagrado. E você deve realizar esse ritual porque é o mais sagrado. É o ritual que vai te levar para uma nova plataforma, para um novo jeito de viver, para uma grande transformação. Mas e quando o meu desejo é por uma bebida, por um chopp, por um refrigerante, por um suco? Como eu devo proceder? Da mesma forma, você vai tomar antes de comer. E vai tomar como se estivesse tomando cada gole um copo de vinho, um copo de cerveja. E vai fazendo com que o teu organismo absorva com calma. Porque não é porque é um líquido que que nosso estômago não vai sofrer. Ele sofre a mesma coisa, ele tem o mesmo processo para diluir aquele líquido, aquele suco, aquela cerveja, aquele chopp. Então, precisamos fazer o mesmo ritual. Dividir aquele copo de chopp ou aquela cerveja em quantas nós queremos tomar. E vamos tomando assim, em partes. Preferencialmente, sempre antes da comida, antes de nós ingerir o alimento sólido. Então agora eu quero que você pense, imagina, se visualiza se alimentando dessa forma, dentro deste ritual, dentro deste cerimonial. Com muita humildade, eu quero te falar. Eu não estou dizendo para você fazer isto. Eu estou mostrando como eu fiz, como eu faço e como eu vou continuar fazendo. Lembrando que este é apenas um dos 5 itens da receita para uma vida plena,
Esta receita está me conduzindo para o 5º ano consecutivo sem ingerir nenhum medicamento químico. Se você seguir essas dicas, juntamente com o treinamento mental, que eu também estou sempre me retreinando, com certeza os teus sonhos, os teus objetivos de viver uma vida plena, com saúde, com o peso ideal e feliz, você vai alcançar, você vai realizar. Porque assim como eu fiz, Pensa, imagina, assim como eu pude, se visualiza, você também se pode sinta fazer. Você vivendo também essa pode nova chegar vida lá. plena. Você Eu pode, tenho nós podemos. plena certeza. Sim, claro que você pode. Acredita. Coloca em prática que você vai ver. Ouça este áudio ao menos 21 noites.